A voz do cidadão. 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 Boa semana da independência, que começou na terça-feira, 7 de setembro, começou na segunda, 6 de setembro, 7 de setembro, e está chegando aí no final da semana até o dia 10 de setembro. Boa semana, mas independente mesmo, eu quis anotar aqui, é um povo, né, que é cidadão. O conceito fundamental de independência não é só uma independência econômica de uma colônia da metrópole, não é só a independência externa no campo dos entes dos países, é a independência da sua organização interna, das instituições, dos governantes em relação ao chamado povo. É quando o povo passa, por ser autônomo, por ser independente, passa a ser cidadão. Então, que independência é essa que nós estamos aqui a comemorar, a proclamação de 1822, não é? 188 anos de independência no Brasil, que não seja uma independência de fato, concreta, sob o ponto de vista político. Que independência é essa, a independência de um povo que depende de bolsa, que depende de ajuda, que depende de esmola, que depende... Que independência do povo, né? Porque a independência não é a independência do país, é a independência do cidadão, a independência do seu povo. Que independência do povo é essa, cujos direitos de cidadania são negados pelos governantes? Os direitos de absoluta liberdade de empreender, a liberdade de acreditar, de ter crença, de ter religião, liberdade de opinião política, liberdade de negociar, de fazer riqueza, de prosperar, não é? Que independência, de fazer com que quer com a sua propriedade máxima, que é a sua força de trabalho, a sua capacidade intelectual, de fazer o que quer com o seu corpo, com as suas opções amorosas, afetivas. Que independência é essa se ela não é uma independência do cidadão, não é? Que independência é essa que os segmentos que consomem produtos básicos, a cesta básica, para o seu consumo pessoal, para a sua sobrevivência, paga proporcionalmente mais impostos dos que os que têm excesso de consumo de bens supérfluos, né? Que independência é essa que ela não é de fato a independência diante das leis, onde todos são igualmente tratados, igualmente diante das leis, independente do seu ganho, da sua renda, da sua posição social, né? Que independência do povo é essa que não tem garantidos pelas autoridades os direitos fundamentais, que nós sabemos que é o direito da vida, da segurança, o direito da propriedade, o direito de prosperar, o direito da educação e da saúde básicas, não é? Que independência é essa, eu volto a perguntar, onde as instituições do Estado não estão funcionando de acordo com os interesses dos cidadãos que pagam os impostos e que sustentam essas mesmas instituições, mas são aparelhadas, são amesquinhadas pelos governantes de plantão. Que independência, pergunto eu outra vez, é essa, cujo povo é sempre menosprezado, é sempre subestimado politicamente pelos políticos demagogos, que são arrogantes e acham que podem definir as aspirações, a esperança dos cidadãos e do povo em conjunto. Que independência é essa que subsidia com míseras rendas a capitalização de grandes conglomerados oligopolistas, se não monopolistas, controlados pelo Estado, né? Que subsidia os custos desses oligopólios e distribui esse custo para toda a sua população, para todos os cidadãos consumidores, sobretudo nos bens básicos, como energia, como alimentação, como transporte, né? Que independência é essa que, na verdade, é um atributo vazio de sentido se é de um país
não é? É a independência formal, é a independência apenas jurídica de tratados e não uma independência do próprio povo que pode chegar ao estado e que deve chegar ao estado de consciência de direitos e deveres para ser chamado de cidadão pleno, autônomo e independente dos governantes.